Vamos aos nossos recadinhos. Lembrando do nosso seminário com o Jorge Elahá, no dia 7 de junho, lá no Literário, das 9 às 5 da tarde. Quem quiser fazer as inscrições, tem o QR Code, ou pode ser também feito aqui na casa, ao final da palestra. Só procurar a gente ao final. E, no próximo domingo, a gente também tem um encontro comemorando os 100 anos da nossa casa. A gente vai ter um estudo com o tema Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. As recomendações de Jesus frente ao objetivo do Centro Espírita. Das 9 ao 12h20. Tá? Então, vai ser bem legal. Vai ter bolo para a gente cantar parabéns. Tá certo? E a nossa prece hoje vai ser um pouquinho diferente. Quem vai fazer é a Maria Flor. Ela vai ler esse poema para a gente. E pode vir aqui. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, por vossa de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Está funcionando direitinho? Tá? Depois dessa prece linda, né, que a Maria Flor fez para nós vamos falar de Maria de Nazaré. E é uma grande responsabilidade falar sobre Maria, porque é do nosso planeta, né, o Espírito é mais conhecido em todo o nosso planeta é Maria de Nazaré, considerada como a rainha do céu, né? Então, para começar a falar de Maria, vou começar assim lá bem do comecinho, antes de Maria reencarnar aqui entre nós. Primeiro com uns esclarecimentos sobre de onde foi tirado essas histórias, né, que vêm antes do Evangelho. Está lá no proto-evangelho de Tiago. Proto-evangelho é um termo que vem do grego. Protos, primeiro, e evangelium, boa nova ou evangelho. Esse versículo é interpretado como a primeira profecia sobre a vinda de Cristo e sua vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Está lá em Gênesis, a gente encontra isso lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Está escrito assim: quem pisou na cabeça da serpente, semente da mulher pisará na cabeça da serpente, Satanás, e assim salvará a humanidade. Essa passagem tem sido tradicionalmente vista como uma referência a Jesus, né? Quando ele fala ali a semente da mulher, o que historicamente é chamado de proto-evangelho, primeiro anúncio do evangelho, algo que antecede o evangelho. Também é um livro apócrifo,
que quer dizer oculto, um livro que não era lido em assembleia, ele não era incluído, não foi incluído depois no evangelho que a gente conhece. Então, para a gente conhecer a história de Maria, a gente vai conhecer primeiro a história dos pais de Maria, que se chamavam Joaquim e Ana. Joaquim era um homem de posses, que vivia ali na região de Nazaré, o qual sempre oferecia doações aos pobres e oferendas ao templo. Conta Tiago, no seu proto-evangelho, que, numa ocasião, o sacerdote Rubem proibiu Joaquim de realizar doações, pois o mesmo não havia gerado nenhum rebento em Israel, o que contrariava as leis judaicas. Então, naquela época, era proibido. Se você não tivesse filhos, você não podia realizar doações ao templo de Israel. Então, ele foi proibido. E era uma coisa que ele costumava fazer e ele se sentia muito bem com aquilo, né? E ele, muito triste, diante da circunstância, caiu ali em profunda tristeza. E decidiu jejuar por 40 dias e 40 noites, em uma montanha deserta, dizendo a si mesmo: não voltarei ao lar até que o Senhor venha visitar-me. As minhas orações serão meu alimento. E lá ele ficou, nem sequer voltou para casa para falar para Maria que ia ficar lá no monte, nem nada, deixou a mulher lá sem explicação nenhuma. Enquanto isso, Ana, em casa, chorava a ausência do marido, que não sabia se chorava por estar viúva, porque não sabia se ele tinha morrido ou não, e também se lamentava pela infertilidade, né, pela tristeza que lhe causava não poder gerar um filho que Joaquim tanto queria. Então, ela ficava ali entre a culpa e a dúvida da viuvez. E ali ela orava, pedia a Deus que a fortalecesse, que a orientasse como que ela deveria proceder, né? Uma observação: ser estéril naquela época, né, na época de Jesus, em Israel, era tido como uma maldição. A mulher que não podia procriar, ela tida como chamada de seca, né, como se fosse uma figueira seca, que ela não produzia. Então, ela era tida como uma pessoa inferior. Por isso que era excluída da sociedade, aquela mulher que não podia ter filhos. Né? Hoje a gente sabe que não é só a mulher que não pode ter filhos, né? Graças a Deus. Que ali podia muito bem ser a culpa de Joaquim também, né? Não somente dela. Mas, na época, tudo era culpa da mulher. E aí, um dia, né, em meio às suas súplicas, Ana recebe a visita de um anjo. A gente vai ver muita presença do anjo aqui nessa história, né? O anjo aparece várias vezes, nos mostrando como que a mediunidade naquela época era presente, né? As pessoas tinham esse contato maior com a espiritualidade. Eles chamam de anjo porque não tinha outro nome para dar, mas que a gente sabe que eram espíritos amigos e espíritos protetores. Então, esse anjo vem e lhe visita e fala para ela: Ana, Ana, o Senhor ouviu as tuas preces. Eis que conceberás e dará à luz a um filho. E o fruto do teu ventre será conhecido em todo o mundo. Olha que esse anjo sabia bem o que estava falando, né? E preveu coisas para ali há milênios, como até hoje a gente aqui falando sobre aquele filho que viria. No mesmo dia, Joaquim, ainda sobre a montanha, avista 2 mensageiros de Deus, que lhe disse: Joaquim, o Senhor ouviu tuas preces. Desce daqui depressa e vai ter com Ana, tua mulher, porque ela conceberá em teu ventre e dará à luz a um filho. E desta forma, Joaquim retornou ao seu lar feliz, né, satisfeito, porque as suas preces haviam sido atendidas, né? Deus concedeu-lhe, então, a oportunidade da paternidade. E aí o tempo passa, Ana engravida, tem uma gestação normal, e dá à luz a uma menina, que recebeu o nome de Maria. E Maria foi ali criada com muito zelo, com muito amor, com muito carinho pelos seus pais, porque ela era um desejo muito grande dos pais, né, a existência dela. E como um agradecimento a Deus, né, por conceber, né, a sua filha a eles prometem que ela
como posso dizer, ela ficará no templo, se dedicará ao templo de Jerusalém. Então, Maria, com 3 anos, é levada ao templo de Jerusalém, né? O templo de Jerusalém era um centro de culto e adoração do antigo povo israelita e, posteriormente, o judaico. Então, eu acredito que seja assim como, a gente pode comparar como um convento, onde as meninas vão lá para ser educadas, né, para serem evangelizadas. E lá Maria foi crescendo, permaneceu lá sob a tutela dos sacerdotes, né? Ali ela aprendia a bordar, a tecer, fazer tapetes, cortinas, porque para o templo de Jerusalém, somente quem podia fazer esse trabalho eram pessoas puras. Né? Então, eram meninas puras. E não é a pureza no sentido de virgindade do termo que a gente conhece hoje, mas pura por nunca ter tido a sua primeira menstruação. Né? Já que eu vou explicar a questão da menstruação. Então, ela foi ali criada e educada pelos sacerdotes até mais ou menos 11, 12 anos. Quando se aproximava ali, então, o momento da sua primeira menarca, né? Menarca é a sua primeira menstruação. Hoje, a gente sabe que é a primeira menstruação, né, que se dá geralmente entre 12, 13 anos, 11. Então, os sacerdotes não podiam ficar com Maria no templo e com nenhuma outra moça quando elas ficassem menstruadas, porque o sangue, naquela época, era algo impuro. Que se ela menstruasse estando dentro do templo, tudo que ela tocasse, a cama que ela dormia, a cadeira que ela sentava, a mesa que ela tocava, tudo se tornava impuro. Então, você imagina, ela vai menstruar lá no templo, eles vão ter um trabalhão danado para purificar aquilo lá tudo de novo. Né? Então, eles tinham que dar um jeito de despachar Maria antes dela ter a sua menarca. Mas, infelizmente, nessa época, Maria já havia ficado órfã de pai e de mãe. Então, os sacerdotes não tinham para quem entregar Maria. O que eles iam fazer com Maria? Se ela não tinha mais familiares, né? Então, conta aqui que os sacerdotes se reuniram, né? E, através da orientação de um anjo, escolheram José para recebê-la. Né? Ele foi ali, juntou todos os viúvos da região, os homens que podiam ali, no caso, recebê-la, e o anjo orientou que o escolhido fosse, então, José. Segundo o proto-evangelho de Tiago, José já era um homem idoso, portanto, ele era bem mais velho que Maria. O dever dele, naquele momento, então, era de proteger a jovem, que era considerada pelos representantes do judaísmo como a enviada de Deus. Então, desde aquele tempo, eles já sabiam que Maria teria ali uma grande missão. Não sabiam do que se tratava, mas sabiam que ela era considerada a enviada de Deus, porque receberia uma grande missão. E José, né, é como uma ordem, ele não pode dizer, não, eu não quero. Né? Então, ele obedecendo a ordem que recebera, aceita, então, cuidar de Maria. Aí ele leva ela para a casa dele, ela jovenzinha. Aí a gente fica imaginando, uma jovem, uma menina, né? Foi levada para uma casa estranha, para conviver com pessoas estranhas, que ela nunca tinha visto antes. Mas Maria, que sempre demonstrou resignação, aceitação e obediência, nunca questionou. Sempre aceitou tudo que Deus havia colocado em sua vida. E aí nós vamos falar, então, agora, passa-se o tempo, a missão de Maria. Nos diz Emmanuel, quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. Então, eu fico imaginando, né, como que foi essa movimentação, aquele monte de espíritos crísticos, espíritos elevados, tudo ali em reunião, igual quando a gente faz o encontro espírita, sabe, fica todo mundo agitado, um faz uma coisa, outro faz outra, uma tarefa para uma tarefa. Então, acredito que foi mais ou menos assim que foi feita aquela organização para, né, a vinda do Cristo. Escolhe-se, então, os instrutores, os precursores imediatos e os auxiliares divinos.
Foi um trabalho planejado de grande relevância no mundo espiritual. Processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor. Então, foi nesse momento que foram escolhidos, né? Maria foi escolhida, José foi escolhido, os apóstolos foram escolhidos. Então, todos aqueles que tiveram convívio com Jesus e que colaboraram para que a missão dele fosse concretizada, estavam no planejamento. Estava tudo planejado para que assim fosse. É claro que tem as exceções, né? Nem tudo acontece milimetricamente como planejado. Mas a organização, ela é feita e muito bem feita pela espiritualidade. Assim como é na nossa vida também. Quando a gente vai reencarnar, tem todo um planejamento. E ali todos se colocaram à disposição na grande tarefa. Aí eu fico pensando a gente, né? Quando a gente recebe uma tarefa, a gente pensa assim, será que eu vou dar conta? Aceito ou não aceito? Né? Quando a Giovana vem com uma tarefinha para a gente aqui na casa, a gente pensa, meu Deus, deixa eu pensar se eu vou aceitar ou não. Aí a gente fica pensando. Aí a consciência pesa, a gente vai e aceita, não é assim que acontece? Estou vendo umas cabecinhas fazendo assim. Ó. Trabalho não falta. Então, todos se colocaram aí à disposição, cabendo ao espírito meigo e gentil, que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima e complexa de ser a mãe de Jesus. Então, numa noite que ela está lá em oração, aparece para ela uma grande luz que fala diretamente com ela. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Já demonstrando aí a mediunidade de Maria, né? A sensibilidade dela com contato com a espiritualidade. E ele continua. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás em teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Isso quem nos conta é Lucas, capítulo 1, versículo 28 ao 33. Diante daquela inusitada notícia, ficou intrigada quanto à saudação que ela recebera, cheia de graça. O que queria aquele emissário divino dizer com tais palavras? Ela não tinha compreensão da dimensão, né, do que ela representava para Deus para ter sido escolhida para receber Jesus. Porque assim como nós esquecemos do passado, esquecemos aquilo que foi combinado lá quando reencarnamos, ela também esqueceu. Então, nesse momento, ela estranha, porque ela é chamada cheia de graça. E aí vem a explicação. Estar plena da graça de Deus queria dizer que Maria, como espírito purificado, já estava com Deus e que, portanto, teria todas as condições para, no decorrer de sua vida, demonstrar toda a sua fortaleza moral e fé inabalável nos desígnios supremos. Sua disposição para cumprir a vontade de Deus era tal que, simplesmente, com coragem e confiança na providência divina, responde ao anjo com as emblemáticas palavras que lhe caracterizariam por toda a sua vida. Então, após o anúncio do anjo Gabriel, né, que ela conceberia ali Jesus, ela simplesmente, ela não questiona, ela não pergunta por que ela não pede para pensar, deixa eu pensar primeiro se eu quero isso ou não, ela simplesmente responde, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí, assim, nossa modesta condição de espíritos ainda imperfeitos, né, a gente tem dificuldade de entender essa total doação de Maria, né, essa dedicação, 100% de dedicação à vontade de Deus. Ela não questiona, ela não pergunta, ela não fala assim, não, mas você não sabe o que vai acontecer comigo se eu engravidar neste momento? Eu serei tida como pecadora, eu serei condenada, serei apedrejada? Não, eu não quero isso para mim. Como ficará a minha família? Ficará mal falada? Né? Eu serei a vergonha da minha família? Não.
Ela não fala nada, ela simplesmente aceita e se coloca à disposição de Deus. E aqui vou fazer um parênteses para a gente falar sobre uma coisa que gera muita polêmica em torno de Maria. Teria Maria realmente, eu quero que vocês respondam, concebido Jesus sem ter tido relação sexual, sendo Maria virgem? Então, é por isso que a gente fala que a gente tem que ter as duas histórias, tanto a tradicional como o que o Espiritismo nos traz de informação. Exatamente isso. Mas eu quis trazer essa informação para que a gente pudesse pensar, raciocinar. Então, vamos ver a concepção da Virgem segundo a tradição. O maior mistério atribuído a Maria, pelo menos para os mais religiosos, indubitavelmente, é o que diz respeito à concepção virginal. Os evangelhos canônicos de Lucas e Mateus contam que Maria manteve-se virgem e que Jesus fora concebido pelo Espírito Santo. Ou seja, a fecundação de Maria aconteceu de forma milagrosa, sem a participação de um pai natural. De acordo com as Escrituras Sagradas, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, ao qual anunciou à jovem sua concepção, através da intervenção do Espírito Santo. A partir de então, Maria fora acolhida por sua prima Isabel, mãe de João Batista, pois José tivera que se ausentar por um período para trabalhar. Ao retornar, o marido de Maria se deparou com a mesma, já no 6º mês de gravidez. Não acreditando na fidelidade da Virgem, então José é visitado, mais uma vez, pelo anjo, por uma entidade angelical que lhe esclarece a situação. Depois deste evento, a mãe de Jesus segue tranquilamente sua gestação até o nascimento do enviado de Deus, que ocorreu através de um parto fisiológico, conforme a história que todos conhecem. Então, essa aqui é a história conforme a tradição. Agora vamos ver o que o Espiritismo nos diz. O Espiritismo é uma ciência de observação e, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica e de consequências religiosas, que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com a vida material. Além disso, a doutrina espírita nos convida a desenvolver a fé raciocinada, analisando os fatos de forma coerente, buscando compreender a razão daquilo que acreditamos. Allan Kardec defende que a religião deve caminhar em consonância com a ciência, de modo que a primeira não ignore a última e vice-versa. Então, a gente precisa analisar essa questão de forma racional, porque é isso que o Espiritismo nos ensina. Raciocinar, pensar, será que isso é possível? Será que não é? Mas, como a Cida disse, isso é irrelevante, porque a vida íntima e pessoal de cada um é de cada um, não diz respeito a ninguém. Então, essa questão de Maria é uma questão pessoal e íntima dela, que a gente nunca saberá, né? A não ser ela que nos for dito, a gente desencarnar, chegar lá e a gente descobrir se é ou se não é. Mas o que nos diz o Espiritismo é isso. Exatamente. Para algumas religiões, a concepção de Maria é tida como um milagre, através da ação do Espírito Santo. Este fato explicaria uma fecundação assexuada. Já segundo a doutrina espírita, não existem milagres. Todos os acontecimentos fazem parte da lei natural, criada por Deus em sua infinita perfeição. Desta forma, não há necessidade do Criador realizar milagres para provar sua grandiosidade. Então, a gente acredita que não existe milagre. Para o espírita, não existe milagre. A gente respeita quem acredita, mas a gente sabe, através do que Allan Kardec nos traz, que não existe milagre.
E essa questão de milagres está lá em Gênesis, no tópico Faz Deus milagres? E aí os espíritos respondem: não sendo necessários milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não é necessário derrogá-las. Se não há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam conhecimentos necessários. Então, aqui o que ele responde: não existe milagre. Se acontece alguma coisa que a gente não entende, é porque a gente não está em condição de entender aquela situação. Mas como é que ele diz? Deus não faz milagre. E as leis de Deus são perfeitas, então Deus não criaria uma lei para depois revogá-la. Ou como fazem os políticos, né? Eu crio uma lei, aí eu crio uma emenda nessa lei, para justificar alguma coisa. Então, Deus jamais faria uma lei que ele precisasse depois fazer uma emenda naquela lei. Né? Assim como existem algumas... Outro dia eu recebi um vídeo, assim, um negócio absurdo, dizendo que Jesus tinha sido concebido em outro planeta, porque Maria tinha sido abduzida para outro planeta, e lá nesse planeta ter sido fecundada, e que Jesus era extraterrestre. Uma coisa assim, eu não sei de onde que tiram tanta criatividade. Mas ele não foi fecundado em outro planeta, foi fecundado na Terra. Assim como nós. Sim. Ela não é da Terra, mas assim, eles falavam ali naquele vídeo de extraterrestre, aquele homem da cabeça verde, com espaçonave, né? É disso que eu estou falando, Cida. Mas que Jesus não é da Terra, a gente sabe, que Maria não é da Terra, a gente sabe, assim como grandes espíritos que aqui estiveram, também não são da Terra. Foram enviados para nos auxiliar. Então, aqui diz, a doutrina codificada por Allan Kardec não nega a participação do Espírito Santo na concepção de Jesus, até porque sua reencarnação foi minimamente planejada pela espiritualidade superior, que aí inclui o Espírito Santo, como as outras religiões entendem. Então, aqui ele não diz nem que Maria era virgem, nem que não era, mas ele nos orienta a raciocinar. Então, como a Cida já disse, eu afirmei, não importa se ela era virgem, se não era. Jesus tinha que vir e veio como foi que tinha que vir mesmo. Então, isso a nós pouco importa. O importante é o que ela realizou e o que Jesus trouxe para nós. Mas por que será que existe esse mito? Eu sempre fiquei intrigada com isso. Por que Maria não pode ter tido Jesus pelas vias normais? Por quê? Porque criou-se aquele misticismo de que o sexo é impuro, que o sexo é pecado. E a gente sabe, lá estudando Allan Kardec, que o sexo ele é uma energia criadora. Sem a relação sexual, nenhum de nós estaria aqui hoje. Mas acredita-se que quando foi criada essa história de que Maria teria tido Jesus sendo virgem, é para diminuir a promiscuidade na época. Porque na época o sexo só era feito para a procriação. Aí depois foi desandando, né? Foi desandando. Aí, com a vinda dos anticoncepcionais, tudo foi ficando um pouquinho diferente ali. Então, eu acredito que, para dar uma segurada nas pessoas, eles colocaram o sexo como pecado. Né? E a doutrina espírita nos ensina que o sexo ele é uma força criadora e necessária, é uma energia genésica que faz parte de nós como seres humanos e como seres encarnados. Só que é necessário responsabilidade. Né? O sexo não pode ser feito, a Deus dará, né, de qualquer jeito, é feito com responsabilidade, porque envolve tanto as energias genéticas de um e de outro, como a responsabilidade emocional diante do outro. Tá? Eu não posso brincar com os sentimentos das pessoas. Então, o sexo é sempre bem direcionado e realizado com cuidado, com prudência, de preferência com amor, né, gente? Não só por prazer. Mas, esquecendo aí um pouquinho da virgindade de Maria, cada um pense em casa e reflita, e chegue às suas próprias conclusões, vamos falar aqui da dificuldade que é educar um filho. Quem aqui é pai e mãe? Acho que todos, né? Levanta a mão, gente. Vocês estão dormindo? Eu sou pai, eu sou mãe. Difícil, né? É difícil. Eu falo, muita gente sabe disso, que para mim é a prova mais difícil, é a maternidade. Não que minha filha seja uma pessoa maravilhosa, mas é uma coisa comigo, sabe? Eu sou muito intensa em relação a emoções.
Então, aqui, ó, educar um filho é sempre uma missão conforme descrito na questão 582 do Livro dos Espíritos. Está lá. Pode-se considerar uma missão a paternidade, maternidade? Né, Kardec perguntou. E os espíritos responderam. Sem contestação, uma verdadeira missão. E, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, quando a gente recebe aquele serzinho tão bonitinho, né? Uma belezinha, tudo gordinho, rechonchudo, a gente não sabe o tamanho da nossa responsabilidade. E a gente só vai entendendo isso conforme o tempo vai passando, porque ninguém nasce sabendo ser pai e ser mãe, né? Então, a gente tenta ali, na condição de pai e de mãe, sempre proteger os filhos. A gente quer pôr o filho dentro de uma bolha, proteger. Não quer que ele sofra, não quer que ele tenha problemas na vida, não quer que ele tenha desafios. Se a gente pudesse, a gente resolveria tudo para eles, né? E deixaria eles caminharem ali só por entre flores. Mas a existência não é fácil para ninguém. E cada um vem com, né, a sua carga de aprendizado, com a sua carga anterior de vidas passadas. Então, a gente tem que respeitar os filhos como seres humanos que são, como nós, né? E aí imaginemos, então, Maria, né, vendo ali o seu filho tão amado, sendo rejeitado, sendo mortificado pela ignorância humana. E ela nada podia fazer. Eu fico imaginando quanta dor Maria não sentiu, né, quando via Jesus ser massacrado, humilhado, castigado. Ali na Via Crucis, né, ela acompanhou toda a Via Crucis ali, Jesus, carregando a cruz, né, sendo chicoteado. Eu fico imaginando a ela sem poder fazer nada, sem poder abraçar, sem poder acolher, porque a gente, como pai e como mãe, vê um filho com dor, a gente quer abraçar, a gente já quer correr para o hospital e salvar meu filho. E ela, resignada ali, mais uma vez, tão resignada, aceita a vontade de Deus, porque ela sabia que aquilo, infelizmente, era necessário. E ela segue. E a única preocupação que Maria tinha ali naquele momento era oferecer ali a sua presença, o seu carinho, a sua oração e as suas lágrimas. Ela nada mais podia fazer. Então, ali nos momentos finais de Jesus, né, de sua estada aqui entre nós na terra, ali diante do Calvário, Maria estava aos pés da cruz, apoiada por João, evangelista, que a apoiava, e Jesus olha para ela, lá de cima da cruz, e vendo o sofrimento enorme que ela estava sentindo, né, as lágrimas correrem pela face de sua mãe, ele olha para Maria e diz: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Entregando nesse momento, então, a João os cuidados de sua mãe. Porque naquela época, uma mulher sozinha era muito discriminada. Então, Jesus teve o cuidado de pedir naquele momento que João cuidasse de Maria, cuidasse de sua mãe. E que ela tivesse em João o filho, que ali naquele momento ela estava entregando ao plano espiritual. E é um momento muito bonito, né, em que não só ele entrega João como filho dela, mas como entrega toda a humanidade nos braços de Maria como filhos, que é isso que ela considera cada um de nós, filhos, filhos bem-amados, como ela assim amava Jesus, ama Jesus. Maria, então, após a crucificação, depois de toda aquela história que a gente já conhece, ela se muda para Éfeso e vai morar numa casinha simples, juntamente com João. E ali João saía, né, nas suas pregações, e ela ficava em casa. E ali na casinha dela, simples, né, humilde, ela recebia todos os andarilhos que por ali passavam, pessoas necessitadas. Ela auxiliava com alimento, com conselho, com consolo, né? Ela evangelizava, ela falava ali das bem-aventuranças, falava das maravilhas do reino de Deus. E ali o tempo foi passando, os anos foram se passando.
E Maria, já mais ou menos ali com os seus 80 anos, essas notícias de idade é mais ou menos, tá, gente? Nunca é certeza a idade dos personagens. Então, ela já ali bem velhinha, mais ou menos 80 anos, ela começou numa noite se sentir saudosa, sentir muita saudade do seu filho. Ela nunca o esquecera, todos os dias ela pensava nele. E naquele dia a saudade apertou. Ela entrou em oração e nesse momento desejou estar em meio à natureza. Saiu ali para frente da sua casinha, ali em Éfeso, se sentou no banquinho ali no jardim e estava ali contemplando as estrelas e pensando no seu filho amado. De repente, se aproxima um homem estranho, que ela nunca havia visto, ali pelas redondezas, mas no escuro, ela já com 80 anos, provavelmente já não enxergava direito. Esse homem se aproximou, sentou-se ao lado dela, e ela pensou, deve ser mais um andarilho, né, precisando de auxílio, precisando de um consolo. E ali eles começaram a conversar. E ele foi falando para ela, como que consolando Maria, né, falando para ela sobre a saudade que ela estava sentindo, sobre as bem-aventuranças, sobre o que nos espera no reino de Deus. E ela estranhou. Disse, nossa, mas esse homem fala como meu filho. E, de repente, como num start, ela percebe que realmente era Jesus. Era Jesus que vinha ali ao encontro dela. Na hora, ela se assusta, fica surpresa, faz menção de se ajoelhar, mas Jesus a ampara, não permite que ela ajoelhe. Né? E ele fala docemente, sou eu, mãezinha, seu filho. Porque aqui naquele momento, não era o Cristo que estava falando com ela, não era o governador planetário, era somente o seu filho, aquele que ela embalou nos braços, aquele que ela amamentou, aquele que ela acariciou, que ela viu morrer numa cruz. E ele diz, eu vim te buscar, porque é da vontade de meu Pai que você, do meu reino, seja a rainha. Nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova. Que depois desse encontro com Jesus, eles se despedem, ela entra, se deita para dormir e não acorda mais. E Humberto de Campos nos conta que ela foi recebida por Jesus após o seu desencarne e por centenas de espíritos agradecidos pela bondade de Maria, pela abnegação e por tudo que ela fez pela humanidade, né? Então, ela foi recebida com honrarias. Conta também que o desejo de Maria naquele momento era revisitar Roma. Ela queria visitar Roma e ela foi levada a Roma a visitar ali, só que foi naquela época em que os cristãos estavam sendo crucificados, e ela chega num momento em que os cristãos estão entrando na arena para serem devorados pelas feras, e ela vê uma mocinha muito jovenzinha, cristã, e ela, penalizada, com o coração apertado, intui aquela menina a cantar. A menina assustada, não compreende, ouve ali pela mediunidade, né, através da mediunidade, Maria fala com ela, e a menina começa a cantar. E todos os cristãos ali, sem entender o que estava acontecendo, né, assim como aqueles que estavam assistindo ali aquele circo, né, estranham também. E eles começam todos a cantar, e vão cantando até as feras, e continuam cantando até que a voz já não saia mais devido aos ferimentos feitos pelos animais. Então, Maria, nesse momento, também ensina, né, que a gente deve sempre se colocar à disposição de Deus, né, com alegria. E o canto é um exemplo disso, né, como os cristãos entraram cantando ali para serem mortos pelas feras. Mas Maria não para por aí, né? Aí chega no Maria e pergunta, qual o trabalho que você quer realizar aqui no plano espiritual? Aí ela pergunta, qual que é o mais difícil? A gente faria isso? A gente com certeza vai dizer, qual que é o mais fácil?
É que nem eu, filho, a hora que eu desencarnar, filho, ó, quero nem saber. Tchau. Podia. E ela, assim como muitos espíritos que vieram depois dela, por exemplo, Bezerra de Menezes, optou por ficar, né, para auxiliar nós aqui, os pobrezinhos infelizes. E aí ele escolhe o quê? A tarefa mais difícil, cuidar dos nossos irmãos que por desesperança, falta de fé, talvez, ou por não acreditarem mais na vida, decidem abandonar a vida pela via do suicídio. Então, ela se torna responsável, neste momento, pelos suicidas. E conta-nos aqui neste livro, de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, que devemos deixar de ter preconceito com esse livro, porque esse livro ele é maravilhoso. Os primeiros 2 capítulos são os mais difíceis. Depois que passou eles, aí fica tranquilo, a gente consegue tirar muita informação desse livro e compreender o quanto é grande a misericórdia divina para nós, pecadores. Então, Maria assume, então, a cidade espiritual, onde se localiza o Vale dos Suicidas. Lembrando que o Vale dos Suicidas é uma região que as pessoas ficam ali realmente em grande sofrimento, mas é temporário. É temporário até despertarem, né, para a necessidade do recomeço. E assim são recolhidos ali pela legião dos servos de Maria. Então, Maria, pode mostrar, Maria tem no plano espiritual, lá na cidade onde fica o Hospital Maria de Nazaré, os seus servos. E conta nesse livro que eles usam, né, os servos de Maria usam essas roupas, com roupas indianas, né, bem claras, e que levam essa cruz azul celeste no peito, com o emblema LSM, que quer dizer Legião dos Servos de Maria. Então, eles é que vão, em comboios, lá no Vale dos Suicidas, buscarem aqueles que estão lá em sofrimento para serem tratados. E essa cidade espiritual, que Maria é responsável, ela é dividida por vários setores. Ela é muito grande, dividida por vários setores. E é um lugar muito bonito. Claro que com exceção do Vale Sinistro, as outras regiões, como descreve no livro, é muito arborizado, tem muitas flores, tem escolas, tem hospitais, tem faculdades. E aí tem, assim, consegui listar alguns aqui. Ó. Além do Vale Sinistro, temos o Hospital Maria de Nazaré, temos a Colônia Correcional, a Torre de Vigia, que é onde se concentra a maior parte desses servos, o Departamento da Vigilância, olha só que interessante, que é onde você faz a matrícula, igual na escola. Para você entrar na cidade, nessa cidade espiritual, você vai passar pelo Departamento da Vigilância, fazer a matrícula ali, vai ser registrado, e naquele momento você se torna um hóspede ali no Hospital Maria de Nazaré. Aí você é encaminhado para o hospital, onde receberá o tratamento. O hospital também é dividido, assim como a gente tem os hospitais nossos aqui hoje, também tem vários setores, né? Tem o manicômio, o isolamento, as enfermarias. Então, tudo muito bem organizado. E a gente fica pensando o quanto que deve dar de trabalho organizar tudo isso, né? A gente aqui para administrar uma casa espírita já pena para caramba. Eu fico imaginando o trabalhão que Maria não tem nesse socorro a esses sofredores. Então, temos os servos de Maria, aqui um exemplo da enfermaria descrita no livro, né, que são leitos muito alvos, onde os doentes ficam, né, os espíritos ficam ali recebendo tratamento, recebem a sopinha fluidificada. Conforme a informação que eu li aqui, a sopinha fluidificada tem o sabor que lhe apetece. Por exemplo, eu gosto muito de sopa de frango. Então, o meu caldinho vai ter gostinho de frango. A outra é carne, a sopinha tem gosto de carne. É sopinha de café. Então, até nisso, Maria é cuidadosa. Não vai fazer um caldo insosso, vai fazer um caldinho com algum sabor de alguma coisa. Para a gente ficar mais felizinho. Então, como? Caldo quinor. Então, a gente vê aí o cuidado, né, que Maria tem conosco, né, gente? Desde o local muito bem asseado, muito bem cuidado,
tantas pessoas trabalhando ali, né, em nome de Maria, a serviço de Maria. E a gente tem somente o que agradecer por tudo que Maria fez por nós. E hoje, nos nossos momentos difíceis... tem a casinha de Maria também, não tem, Andresa? Já foi? Então tá bom. Vocês já viram a casinha da Maria, né, gente? A casa de Maria, em Éfeso, hoje é ponto turístico. Então, quem quiser ir lá visitar, viu, gente? Vai lá. Fica lá na Turquia. É bem visitado. Vou recitar para vocês um poema que foi psicografado por Maria Dolores, através do nosso amigo Chico Xavier, que é o encontro de Judas e Maria, já aí nos lembrando o cuidado que Maria tem com os suicidas. Depois de ter passado muito tempo sobre os quadros sombrios da crucificação no Calvário, Judas, o traidor do Cristo, agora cego no além, estava solitário e profundamente triste. Era triste também a paisagem. O céu se mostrava nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentou-se e as lágrimas brotaram quentes em seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores, que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Por acaso não sabes? Responde o interpelado, claramente transtornado. Sou um morto-vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que minha vida se reduziu agora, nobre senhora. Afasta-te de mim, deixa-me padecer neste inferno sem fim. Nada me perguntes, retira-te, pois nada sabes dos remorsos que me agita. Nunca penetrarás minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma nova existência. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e irritado: mãe? Não quero ouvir falar de mãe. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem poder fugir à verdadeira vida, fui procurar consolo nos braços de minha pobre mãe, que teve medo de meus sofrimentos e expulsou-me depressa, me chamando de monstro. Por favor, não me fales de mães, nem me fales de amor, sou apenas um solitário e sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Terás, filho amado, o coração banhado pelas águas do esquecimento, numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te conduzirei ao regaço de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem és que me falas assim, sabendo-me traidor? És divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial envolto em luz? No entanto, ela olha-o frente a frente e responde simplesmente:
meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, fica para a nossa reflexão. Eu ainda quero passar para vocês um vídeo, que é também um poema de Maria, que vai ficar, então, como a nossa prece de encerramento, e após a gente vai para o passe. Ave Maria, plena de graça, Deus é contigo, livre de luz. Dentre as mulheres, a abençoada, a escolhida, a serva amada, ao ventre, afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho a contemplar o amor que te flui. Cantas baixinho em doce enlevo, e ajoelhada aos pés do berço, feliz, embalas o teu Jesus. Flor de candura, chegou a hora. O mundo clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora. Tu te despedes, já rente a porta. Eterna, abraças o teu Jesus. Este em enlevo ouvindo o Filho, o nosso Cristo, cantar amor. Teus olhos brilham leve sorriso, tua alma o vela com teu carinho, e teus pés o seguem por onde for. Mártir serena, rosa ferida, dor que pranteia ao pé da cruz. Beijas ao colo o filho sem vida, como querendo, pobre Maria, voltar à vida o teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo, eu ressuscito por te amar. Se deste mundo eu sou o Cristo, no teu regaço sou só teu filho. Volta comigo, vinde-nos.